Olá, meus irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um Discipule, um tempo da nossa igreja onde a gente tira para ensinar os irmãos, conversar com os irmãos sobre questões bíblicas, doutrinárias, segundo a graça do nosso Deus. Hoje um dia maravilhoso, eu e pastora Sayonara, acho que é a primeira vez que eu gravo com ela, né? Sim. Pastora Sayonara, missionária Jace, já gravei algumas vezes. Sim, Sejam bem-vindas, que Deus abençoe vocês. Amém. Irmãos, compartilhe, divulgue, manda esse podcast, é um tema muito importante. Criação de filhos à luz da palavra. Já pensou sobre isso? Já pensou como criar filhos à luz da palavra? É um tema importantíssimo, né, irmãs, para o dia de hoje. É um tema desafiador. Então, seja bem-vindo, se apresente aí, dá um oi para a turma, que Deus abençoe aí. Boa noite, né? A paz do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui mais uma vez e hoje para falar de um tema tão importante, tão atual, né, para os nossos dias. Que Deus venha nos abençoar, né, nesse tempo de conversa, de compartilhar, né, sobre a palavra do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração, né, que possa fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, e é um prazer estar aqui para discutir algo tão importante, né, a respeito da criação dos nossos filhos, que o Senhor ele venha abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, e que a gente possa crescer através desse estudo de hoje. Amém. Vamos ler o texto para a gente começar? Salmo 127, versículo de número 3. Quero ler esse texto, que a gente parte desse princípio aqui. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Irmão, Amém. A primeira coisa que eu ia falar para vocês aqui, multiplica. Vamos multiplicar. Deus nos chamou para ter filhos, né? Hoje uma geração que quer ter 1, 2 filhos só, né? Eu tive 2, né? Mas vamos ter filhos. Já teve 1, né? Vamos encher a Vamos aljava. ter filhos. Eu queria ter 3, Você mas queria não ter foi 3. possível, né? Olha só que benção. Mas Glória a estou feliz Deus. com a que eu tenho. É uma bênção do Senhor, né? De fato, a Carol é uma herança do Senhor para a vida de vocês, né? Nós somos pais do Azaf e da Eloá, né? Estão crescendo o Senhor aí, graças a Deus. E a primeira coisa que eu quero falar, irmãos, é que é um desafio mesmo hoje, né? Criação de filhos, como educar, porque anos atrás a gente não tinha acesso como hoje, né? Hoje, nossos filhos, até mesmo nós, né? Até mesmo a nossa geração de jovens, faz parte de um conhecimento fragmentado. Todo mundo sabe fazer nada, né? Então hoje a gente precisa entender, como igreja. A igreja tem o seu pastor, mas tem outros pastores pastoreando também ali, né? Os nossos irmãos estão ouvindo outras pessoas. E a mesma coisa com filhos, né? Nossos filhos estão ouvindo outras pessoas. Antigamente, eles tinham contato com as pessoas do bairro, da rua. A gente privava, aquele menino não é boa coisa para você andar, não. Aquela garota não é legal. Hoje, ninguém priva. Hoje, nossos filhos têm acesso à internet. Todo mundo chega e é um desafio muito grande criar filhos, né? Partindo desse princípio, desse desafio, dessas coisas, o texto diz para nós que são herança do Senhor. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre isso, a questão da herança, né? Da bênção de ser pai, da bênção de ter filhos. É uma bênção do Senhor, né? Só lembrando aqui, nós estamos tendo aqui uma semana de conferência da igreja, o dia que nós estamos gravando. Então, se você ouvir algum barulho do ensaio do louvor, alguém batendo alguns pregos ali fora, é porque os irmãos estão trabalhando ali, uma equipe maravilhosa que tem aí se doado para o Senhor. Então, deixa os pregos bater, deixa as canções chegar aqui, mas nós vamos gravando aqui. Amém. Vamos falando sobre a herança do Senhor. Quem vai falar primeiro um pouquinho sobre isso? Então, né, aqui fala que é um privilégio nós sermos pais, né? Sim. Infelizmente, muitos pais hoje em dia não estão valorizando bem esse privilégio, né? Às vezes começam a encarar a paternidade ou a maternidade como um peso, como aquela responsabilidade muito grande, ou então apenas assim como trabalho, esses filhos me dão trabalho, é muito esforço que a gente tem que demandar para criar filhos, aquela coisa toda. Quando, na verdade, esse texto nos abre, né, um entendimento de que filhos é uma bênção para nós, é uma herança do Senhor. E o que é herança? É um presente. Sim. Né? É um presente do Senhor.
E não importa como foi a concepção, filho nunca vai ser uma maldição para ninguém. Nunca vai ser um peso, né? Nunca vai ser um peso, né? Filho é bênção, né? Filho é herança, filho é um presente de Deus para nós. É um privilégio sermos pais. Glória a Deus, né? Sayonara? As ideologias hoje no mundo, né? A pressão, principalmente em cima da mulher, hoje tem tirado esse prazer da própria mulher de ser mãe. Sim. Né? A gente vê mesmo o próprio feminismo puxando a mulher para um lado totalmente o contrário daquilo do que Deus tem para nós. E isso traz o peso, porque realmente é pesado. Né? Uma mulher, quando ela sai para trabalhar, quando ela sai para correr atrás dos seus ideais, não que correr atrás dos nossos sonhos sejam errados, né? Mas quando se foca nisso de uma forma errada, a criança ela acaba sendo um peso, porque é muito difícil se administrar ali, né? Várias situações, várias profissões, várias responsabilidades. Então acaba eu vejo isso influenciando até na própria criação dos filhos, né? A gente vê hoje uma geração que negocia com os filhos. Sim. Talvez por essa falta de tempo, essa falta de suprir as necessidades da criança, acaba se negociando, né? Com Sim. presentes, com passeios, né? A carência da criança, às vezes, da presença dos pais ali, elas são negociadas com outras coisas. Isso vai virando uma bola de neve. Então, acaba que muitas pessoas, elas, né, hoje já não querem mais ter filhos. Se tem um só, se a gente for olhar nas pesquisas, cada vez menor a quantidade de filhos, né? E é interessante a gente entender que a visão do cristão é como a gente está comentando aqui. A visão do cristão para o filho é bênção. Sim. Né? É algo que Deus tem nos dado, é o presente de Deus. E uma das coisas que priva os pais muito de ter filho hoje é questão financeira. Já parou para pensar, mas eu não vou ter dinheiro para cuidar do meu filho, eu não vou ter dinheiro para fazer isso, para fazer. A gente está ficando tão materialista, tão dependente das coisas, que a gente está colocando empecilho para ter filho por causa de dinheiro. E eu, na nossa região aqui, que é uma região, né, no Brasil, onde a gente está, Sudeste, né, que a gente tem trabalho, a gente não vê pessoas morrendo de fome e frio. É óbvio, outras regiões tem sim, outras regiões passam dificuldade, sim, né? Mas a gente aqui, a gente pode ter filho, a gente pode como educar. cristão é ter a fé, né? O nosso Deus, ele é capaz de nos sustentar e sustentar a nossa herança, a nossa posteridade, né? Mas dentro do que você falou e do que a Sayô também falou aqui, juntando aí, o que a gente pode ver hoje? Nessa preocupação com finanças, as pessoas dizem assim: ah, mas é porque quando eu for ter filho, eu quero dar tudo que eu não pude ter. Então, eu quero dar melhor escola, melhores brinquedos, poder levar num shopping, poder levar num restaurante, coisas que eu não tinha. Mas, na verdade, a criança, ela não se importa com essas coisas. Como a Sayô falou, muitas vezes a ausência dos pais está ali porque o pai e a mãe querem trabalhar para poder dar esses benefícios para a criança. Sim. Presentear as crianças. Mas nós, né, pastores, a gente sabe muito bem quando essa criança se torna adulto, que vem para nós para a sala do aconselhamento, eles não vão lembrar dos brinquedos que ganharam. Não. Eles não vão queixar que não teve um carrinho de controle remoto. Qual é a queixa deles? Meu pai era ausente, minha mãe era ausente, não houve afetividade no lar, não houve vínculos afetivos no lar. Não é verdade? Eu acho que... Pode falar. Eu vi fizeram uma reportagem uma vez, e isso foi feito até nos Estados Unidos. Pegaram algumas crianças, algumas famílias, e gravaram com eles perguntando qual que era, o que eles desejavam, o que eles queriam de presente dos pais. E, gente, foi 100% das crianças gostariam de sentar à mesa e ter uma refeição com os pais. Tem noção o tanto que isso é forte, né? Tipo assim, poderiam pedir qualquer coisa. A pergunta ali, o questionamento foi: o que você deseja? E os pais ouvindo aquilo, e aquilo doeu na alma, né? E assim, a vontade das crianças era essa, era passar um tempo, ter uma comunhão, né? E o quanto, já aproveitando aqui o gancho, né? O quanto é importante, o quão é importante esse momento de mesa. Sim. Nós precisamos trazer de volta esse hábito, gente, de sentar à mesa com os nossos filhos, de sentar à mesa com a nossa família, né? A mesa, ela é lugar de cura, a mesa é lugar de restauração, na mesa você olha no olho, a mesa é lugar de perdão,
A mesa é lugar de comunhão, Sim. né? A gente, quando senta com os nossos filhos na mesa, eles contam um caso pra gente, eles dividem, compartilham a vida, conta piada, dá risada. Então, é algo importante que tem se perdido, Sim. né? Dá ali na correria do dia a dia, da hora das refeições, cada um pega seu prato, cada um vai para um cômodo, vai fazer ali a sua vontade e se perde. E olha a Certo. vontade das crianças, né? Quando eu vi isso, eu fiquei assim, bem chocada. Aham. A vontade das crianças era sentar com os pais e ter um momento ali de comunhão com De os comunhão. pais. A mesa é lugar de intimidade, né? Sim, Mesa remete à intimidade. A intimidade. gente só convida à mesa amigos que a gente considera íntimos, né? Que a gente traz para nossa casa, que a gente traz para nossa mesa. Então, essa intimidade deve ser gerada já na família, Sim. pais e filhos, né? Os próprios irmãos entre si também, né? Dentro de casa. Não sei, porque cada um se isola no seu mundo, seu quarto é seu mundo, e Isso. ali fica pessoa egoísta, centrada em si mesmo. E é muito importante a gente ter esse momento de comunhão. Mas uma das coisas que mais concorre com isso, né? É Infelizmente, um o desafio. celular. É. E eu fico chocada como cada vez mais cedo os pais estão entregando celular para as crianças. São crianças de 1 ano, crianças de 1 ano e meio, né? E eu conheci uma família que a criança tinha 1 ano e 8 meses, mas ela estava totalmente viciada no 1 celular. ano e 8? Ela ficava no celular o tempo todo. Uma vez eles foram passar o dia conosco, né? E até para ir ao banheiro, a menina não conseguia desligar do celular. Não é problema, né? Mas o celular, hoje em dia, ele virou a babá, né? Assim, a gente terceiriza, porque às vezes ali naquela correria ali do dia a dia ali, né? Às vezes você tá ali ocupado, precisando fazer algo, então a criança às vezes está agitada, até porque que o pai faz? Celular? Vai, Ele vai vai acalmar, jogar, vai ver um vídeo, vai, porque acalma, só que a gente às vezes não entende que isso vicia, né? A gente tem vários neurologistas, não somos especialistas, mas se a gente for procurar, né, informação, a gente vê os neurologistas falando Uhum, a quantidade de malefício que traz, né? O exatamente. excesso de tela. E é isso, é difícil. Imagina uma criança que já recebe essa tela com 1 ano de idade. Nossa Quando Deus. chegar na adolescência, na juventude, na vida adulta, como vai estar o cérebro dessa criança? É o que os neurocientistas e os neurologistas falam, né? Como que vai estar o cérebro desse adulto? Aí hoje a gente já vive essa questão da síndrome do pensamento acelerado, ninguém consegue concentrar, criança não consegue às vezes concentrar por causa disso, são muitas informações que eles recebem. Na minha época de infância, gente, a gente brincava na rua, a gente conversava, né, com os colegas, com os amigos, as informações que a gente sabia, né, até na escola também era também diferente. Hoje é um excesso de informação que a criança recebe. Vai Na só jogando, só escola, jogando. só jogando. E aqui na internet, aquela coisa toda. Então, essa síndrome do pensamento acelerado, como fica essa criança na fase adulta, né? Mas é aquilo que eu falei, né? E é tudo fragmentado, né? É resumo do resumo do resumo. Isso. Aí eles acham que são doutores vendo resumo. Aham. Eles querem pegar já o negócio pronto, né? E já entregar ali. E isso é um problema. Aham. Mas Porque a gente já enfrenta outra dificuldade também, né? Porque se na nossa época a gente ainda tinha liberdade de brincar na rua, sim, com de ser certeza. criança, né? De É. sair esses dias. O Azar perguntou para mim, mãe, por que eu não posso brincar na rua? Mas hoje a gente É vive perigoso, um né? tempo tão perigoso Uhum. que a gente não pode confiar até mesmo nas crianças, né? Que Aham. estão ali influenciando pro lado errado. Exato. Fala que se a gente pudesse, a gente botava nosso filho dentro de uma bolha, né, gente? Mas Mas a gente não pode, né? não dá certo. Mas a rua hoje ela não é um lugar seguro, Não. até em questão de violência, mas em questão de influência Exato. também. Então a gente partiu do princípio que filhos são herança do Senhor, é São uma herança. benção. Né? E vem os desafios. Uhum. Aí a gente começou a falar um pouquinho aqui sobre a questão desses desafios e entra uma coisa muito importante do papel do pai e da mãe, que é a disciplina. Os filhos precisam ser instruídos. Uhum. Né? Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 19, né? Deus disse a Abraão, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Uhum. Deus ali, desde a criação, ali já, né, ali nos primórdios da vida, eu tenho certeza que Adão e Eva educou seus filhos. E assim foi, Deus chega a Abraão e fala assim, olha, ensina os seus filhos o caminho do Senhor. É um desafio muito grande para nós diante
da vida que estamos vivendo, da comunidade que estamos vivendo, a gente precisa entender claramente. Falar assim, olha, é responsabilidade do pai e da mãe instruir os filhos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A instrução, né, a disciplina ali do Senhor. Eu acho que a gente volta naquele ponto que a gente falou, que hoje, pela correria, talvez, né, do dia a dia, os pais eles têm terceirizado essa educação, né? Tem terceirizado para o celular, para as redes sociais, tem terceirizado às vezes para algum babá, tem terceirizado para a escola, terceirizado para a igreja, Para os avós. para os avós. Não é errado, né? Acho que às vezes as fases da vida, a gente não está falando aqui que larga o seu serviço Vive por conta, e né? vai cuidar do seu filho. Porque cada história é uma história, Uhum. né? Cada um sabe aonde, como é que é o calo aperta, onde mais aperta o calo, né? Isso. Então, assim, a gente não é. Se pudéssemos, falaríamos, Não né? estamos ditando Cuide dos uma seus regra, filhos, né? cuide dos seus filhos, fica na sua casa, mulher, fique na sua casa. Mas a gente sabe que não é assim hoje, né? Hoje o financeiro é apertado, talvez, para um homem só. Mas tem que ficar numa creche? Beleza, não tem problema. Tem que ficar com a avó, tem que ficar com alguém, tal, beleza, mas não perca esse tempo de estar instruindo seu filho. Eu acho assim, o desafio né? Talvez ali no seu dia cansativo de trabalho o dia todo, o nosso corpo, quando você chega em casa, às vezes a tendência é eu quero descansar, eu quero Uhum. deitar, que às vezes realmente foi um dia puxado, foi um dia difícil. Então a gente acaba meio que empurrando, né? Tipo assim, vai empurrando com a barriga, as crianças, vai deixando passar esse tempo tão precioso que é de instrução. É. Então, assim, né, se você quer sim correr atrás, né, da sua profissão, do seu trabalho, que não é errado, viu, gente? A gente, né, vamos frisar aqui novamente. Mas, assim, tenha um tempo com o seu filho também, né? Entenda a importância que é. Eles são só as flechas, assim como a gente leu aqui em Salmo 127. E dê exemplo. O que eu costumo falar sempre é que o nosso testemunho, ele é muito mais. Eu acho que ele influencia muito mais, talvez, do que a gente ficar falando, né? Então, seja você pai, seja você mãe, um homem de Deus, uma mulher de Deus que domina bem a palavra do Senhor, que compreenda a palavra do Senhor. Porque se você é um homem ou uma mulher de Deus que anda de acordo nos princípios de Deus, o seu filho ele vai aprender te olhando, Sim. né? Ele vai aprender com o exemplo que você está deixando. E isso é muito importante. E o tempo, né? Ensine seu filho, sente seu filho, discipule seu filho. Hoje a gente tem muitos materiais, né, bacanas que você pode estar investindo na criação dos seus filhos. Tenha um tempo com ele, né? Mostre esse amor tão precioso, né, do Senhor com seus Amém. filhos. Então, se a gente parte assim para o que a Bíblia nos mostra, né, é responsabilidade dos pais educar, cuidar, disciplinar dos filhos, né? Infelizmente, foram se passando os anos e aí a gente volta para aquele ponto das finanças, né, onde muitas vezes a pessoa resolveu ir trabalhar e ter 2 empregos, né? Então, existe casos e casos, eu entendo bem isso. Existe casos e casos, existe aquela pessoa que realmente, se ela não trabalha, a mãe não trabalha, não vai ter a comida em casa, Sim. né? O pai, às vezes, o pai não consegue sozinho sustentar a família, então a mãe tem que ajudar, né? Não tem como abrir mão disso, certo? Beleza. E aí vai ter um esforço maior, uma demanda maior de esforço para quando chegar em casa, ter aquele tempo de qualidade com os filhos, porque é uma diferença entre um tempo que eu vou ter e uma presença que eu vou ter, porque às vezes também até você pode passar o dia todo em casa e você No não ter celular. um tempo de qualidade com seu Verdade. filho. Tá no celular, você tá vendo uma série, você tá Isso. fazendo outra coisa. Tem muitos filhos que hoje a gente fala, né, são órfãos de pais e mães, porque essa orfandade vem de quê? Da ausência dos pais na vida dos filhos. Não é só estar corpo presente, fisicamente presente. Então, às vezes, o pai que às vezes até trabalha home office em casa, a mãe que passa o dia todo em casa, mas não dá atenção ao filho, não conversa com o filho, não olha o que o filho às vezes até está vendo na TV. A gente hoje é cercado de desenhos e de séries prejudiciais à educação do Sim. filho, né? Então, o pai está lá, mas os pais estão lá, mas não estão vendo. Não senta para conversar com o filho, ou ter aquele tempo de qualidade, sentar, de brincar. Se é uma menina, vamos sentar, brincar de casinha, aquela coisa toda. E aí, Descer na fase dele, né? descer na fase Descer na dele. fase do filho. Exatamente. E aí, assim, mas existem outros casos, certo? Existem aqueles que
poderiam não trabalhar, no caso, a mãe não trabalhar, mas faz questão de trabalhar porque ela não gosta de criança, não tem paciência com as É crianças. porque tem que ter. Eu conheço mães que trabalham e o salário dela é só para pagar babás. Ela Compensa. não fica com dinheiro. Foi o nosso caso. Mas a nossa escolha de ficar em casa é justamente assim, a gente vai ter que pagar alguém para ficar. Falei, não, você vai pagar alguém para ficar, o salário vai ficar todo lá, é melhor a gente educar nossos É filhos. verdade, o meu Uhum. sonho, sempre, esse desejo, ele sempre foi no meu coração, sabe? Eu sempre quis dedicar os meus filhos. Isso aí é uma Uhum. coisa que eu sempre orei ao Senhor. Assim, mesmo que às vezes em alguma época parecia algo assim difícil de acontecer, mas eu orava ao Senhor, eu falava, Deus, quando eu tiver os meus filhos, eu quero criá-los, Sim. eu quero dedicar. Sinto falta do meu salário? Sinto falta do meu salário. E a gente sabe que é mais Sim. folgado. Mas, assim, eu acredito que é sacrifício para benefício. A recompensa Uhum. virá. Né? Porque, assim, hoje eu consigo sentar, fazer uma atividade, um dever, consigo conversar, eu consigo participar da vida deles e eu vejo o quanto isso é importante. Amém. Porque, assim, Sim. eles chegam em casa contando, mais Eloá, né, que já tá adolescente, assim, ela chega contando histórias dos amigos da escola, gente, assim, de ausência de pai e mãe, sabe? Uhum. Da consequência que isso traz na vida. Uhum. E nesse momento eu ainda falo para ela, minha filha, vamos glorificar o Senhor, que Uhum. hoje a gente tem a oportunidade de você ter mãe Privilégio, presente em verdade. casa, né? O pai Pode presente. continuar, já. Uhum. Porque, na verdade, aí tem um outro caso. Aí é aquele caso que, assim, eles dariam conta, mas como vocês, né, escolheram. Tem uma situação mais reduzida de finanças, Uhum. Sim, certo? com certeza. Mas aí não. Vamos trabalhar para quê? Porque a gente quer um carro novo. Porque a gente quer mudar o apartamento, a gente quer mobiliar Não tem novamente. limite. Não tem limite. Ele sempre vai E querer mais. aí Umas sempre vai férias, querer umas mais. É para férias, 2 ter férias, férias. 3 férias. E sabe o que é pior? Quando essa criança chega e diz assim: ah, pai, vamos brincar comigo, ah, mãe, vamos brincar comigo. Eu estou trabalhando para te dar umas férias decentes. É. Lá na frente, vou voltar de novo ao ponto. A gente pega esses adultos para aconselhar, eles não vão lembrar das férias na praia. Eles vão lembrar que o pai não sentava com ele, não É. conversava com ele, não ministrava ele, né? Então, é um privilégio. Então, de acordo com a situação de cada casal, se tem condição, mesmo que se aperte um pouco, né? Até o Luiz falou isso na escola dominical É. domingo, mesmo que se aperte um pouco nas finanças, mas se há, pelo menos para ter as condições básicas financeiras ali, é tão maravilhoso e é tão diferente quando nós mães podemos ter o privilégio da gente mesmo educar nossos filhos em casa. Eu lembro muito da pediatra da Carol, né? Ela tem filhos e vida de médico, você sabe que é aquela loucura, né? Sim. E ela lamentava a ausência que ela tinha na vida dos filhos dela. Ela perdeu muita coisa no crescimento dos filhos. Era a babá que sempre tinha o privilégio de ver os primeiros passos, de ver as primeiras gargalhadas, a primeira queda. E às vezes É. até o primeiro corte de cabelo que tinha que levar era babá. E ela dizia assim: Jace, você é privilegiada, porque é você que educa a Carol. E é É verdade. verdade. E a gente colhe isso lá na frente, né? O que você renunciou lá do seu trabalho, você vai colher lá na frente na vida da Eloá e do Azaf. A gente colhe porque é muito diferente. O filho é educado pelos próprios pais. E quando eu falo da mãe, eu não estou ausentando aqui o papel do pai. Com certeza, né? Porque são papéis diferentes, né? Exato. E a paternidade, meu Deus, como É. faz diferença na vida dos filhos, o papel do homem, o papel do pai faz uma diferença gigantesca, principalmente também no relacionamento dessa pessoa com Deus. Porque ela vai. Hoje mesmo eu escutei uma pessoa dizendo que odiava Deus, porque quando pensava, alguém sempre falava para ela, Deus é pai, mas o pai que eu tenho, né? Ela relacionava o pai da terra com Deus, então ela começou a criar ódio de Deus. Isso a gente vê muito, né? E assim, a paternidade, ela influencia até na sexualidade da criança. Totalmente. Porque assim, para a menina, o pai, ele é o primeiro amor. Uhum. Ele é o primeiro homem que nós vamos amar, que nós vamos ter contato com esse amor. E para o menino, o pai, ele é o primeiro herói. Né? Então ele olha para o pai com um olhar de admiração. Então, se o pai está ali dentro do seu papel de sacerdote no lar, né? Se ele cuida da mãe, se ele cuida da casa, se ele provê, se ele traz instrução ali conforme o Senhor eles orienta, o filho ele vai olhar com admiração e ele vai querer copiar os passos do pai. Então, isso lá na frente vai influenciar muito na vida dessas crianças, né? A mulher ela vai entender qual é o seu valor, como ela deve
ser amada, né? Como é um homem, o exemplo de homem Uhum. que ela quer para o casamento, que ela quer se relacionar quando existe, né? Os pais ali, o relacionamento dos pais são saudáveis. E o filho, ele vai entender esse papel sacerdotal dele dentro da casa também. Uhum. Ele vai saber conduzir a casa dele com excelência. Com Isso aí certeza. daria outro podcast, né? Os papéis, né? É. Os papéis dos pais na influência dos Aham. filhos, né? Daria. Porque dependendo do papel da mãe dentro da casa, vai ser o papel da filha que vai ter problema se pegar um outro rapaz de outro. É outro Aham. podcast, É a muito gente vai falar. assunto. É muito A assunto, palavra é mas muito clara. Você quer falar, Jéssica? não, pode falar, depois eu A gente converso. fala muito, né, A João? palavra, não. Eu só tô, vocês já viram aqui, né? Eu acho que se tiver aqui. Voltou eu já. Não. Eu acho que se tiver aqui um contador, igual tem em futebol, de quem fica mais com passe de bola, eu nesse podcast vou estar com uns 15% só, o resto eu não sei. Mas tá bom, é normal, tranquilo. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Aqui eu só vou lançando assim, vocês falam, pode falar. Sim. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. Esse versículo é um dos mais importantes, que mais nos chama a atenção, né? É ensinar o filho no caminho que se deve andar. Falem sobre isso. Vamos compartilhar um pouquinho sobre essa experiência aí. A Saiu até já começou. Aham. Porque ensinar o filho no caminho é ser exemplo, como ela falou. Os pais ensinam mais pelo exemplo do que com palavras. Sim. São pelas atitudes, né? Porque se eu digo também para a criança, eu te amo, você é importante para mim, estou trabalhando para te dar o melhor, mas eu xingo ela toda hora, não dou atenção para ela, ela me vê xingando o meu esposo, ela me vê falando mal do meu esposo para outras pessoas, o que é que ela está aprendendo com isso? É. Né? Então, muitas vezes, nós dizemos que amamos as pessoas, mas as nossas atitudes dizem outra coisa. Então, a criança ela vai aprender mais com o nosso exemplo. E aí eu acho bem interessante, né? Porque o que a palavra está dizendo é para a gente ensinar a criança no caminho, No caminho. não é ensinar o caminho. Quando eu ensino o caminho, né? Você diz assim, onde é a casa de tal pessoa? Ali, então eu Vira aponto direita, o caminho. esquerda, chega lá. Jesus é o caminho. Aham, eu aponto o caminho. Agora, quando eu ensino no caminho, aí Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 vai completar isso, que a palavra do Senhor diz, né? Aqui nesse texto. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, É. no teu dia a dia, na convivência com teus filhos, ao levantar, ao deitar, tudo você vai estar ensinando a palavra do Senhor. Não só ensinando a palavra escrita, mas também através da sua vida, praticando aquilo que você ensina na palavra. Então, Sim. o filho vai aprender sobre mentira, que não é algo de Deus, quando vê os pais sempre falando a verdade, andando na verdade. O princípio de perdão que a gente vai ensinar para os filhos é quando eu também erro com ele e peço perdão para ele. E a gente erra, né? E nós vamos errar E muito, né? como? Tem um dos professores da Jucum, né, ele falando para a gente em uma das aulas, que um amigo dele chegou para ele e disse: Tiago, o que eu mais faço com meus filhos é pedir perdão. É. O que eu mais faço com meus filhos é pedir perdão, porque a gente erra toda hora. Mas o bom é que ele também está ensinando ao filho que ele erra, mas ele reconhece seu erro, pede perdão, e o filho vai aprender o princípio de perdão dessa maneira, É. né? Então, educar, ensinar no caminho é a gente andando, fazendo, sendo um exemplo para os nossos filhos. A gente liderou jovens durante a maior parte do nosso ministério, 16 anos aí, 15 anos liderando jovens. E o que eu mais ouvia era, pastor, na Flavinho, na época, né? Flavinho até hoje, mas pastor, Uhum, traz meu filho para a igreja com 17, 18 anos. uhum. Crianças que nasceram dentro da igreja e os pais pediam com 17 anos para trazer para a igreja. Aí sabe o que eu penso, o que eu vejo? É que isso é batata, gente. Muitos pais, quando melhora a vida, 40 anos, 35, 40 anos, a primeira coisa que faz é comprar um sítiozinho. Uhum. Aí, sábado, culto de jovens, onde o pai tá? No sítiozinho. No sítio. Sábado, culto de jovens, aonde o pai tá? Sentado com os amigos. Até mesmo crentes, Sim. irmãos crentes. Mas não ensinou o filho a vir para a igreja. Domingo, escola bíblica dominical, o pai prefere acordar às 11 horas da manhã. Uhum. Não ensinou o filho a vir para a escola bíblica dominical. Exato.
Então, assim, aí, quando chegar com 17, 18 anos, você vai querer que seu filho venha para a igreja? Esquece, irmão. Ora, jejua, pede a Deus para tocar no coração do seu filho, porque o momento que era para você ter feito isso, você não fez. Uhum. Ó, e eu te falo, nós só estaremos liberados dos nossos filhos quando eles casarem, mesmo assim ainda vamos ter. Depois vai vir os netos para a gente auxiliar ali no processo. Então, assim, eu acredito, né, e eu falo isso, que o maior responsável pelos filhos não estarem na igreja é os pais. Meu filho Uhum. não gosta de igreja, não gosta, também não gosta. Exatamente. Meu filho, pastor, meu filho tem problema com igreja. Beleza, você, quando tem um evangelista, você não vai. Até a postura na hora do culto. É, Os filhos, eles vão reproduzindo o exemplo dos pais. é, Se é aquele pai que na hora da pregação levanta toda hora, fica lá fora conversando, ou na hora do louvor fica ali toda hora indo beber água, o filho vai aprendendo dessa mesma forma também. Mostra para o seu filho que você serve ao Senhor. Mostra para o seu filho que você é um homem de oração. Eu tinha um pastor que falava coisa interessante, eu guardei isso. Não, não é importante só ser, é necessário mostrar-se que é. Uhum, Porque assim, às vezes eu sou um homem de Deus, uhum, eu faço as minhas coisas do Senhor, mas às vezes mostrar-se que é, você se torna exemplo. Isso uhum. não é quando a gente tem esse coração de mostrar, parecer ser. Quando você parece ser não sendo, é uma mentira. Quando você parece ser sendo, você se torna exemplo para os irmãos. Verdade. E isso, a gente precisa ter intenção nisso, Uhum. né? Tem que Os ser pais intencional. precisam, tem que ser intencional no serviço ao Senhor, no amor à esposa, no amor ao esposo. Por quê? Porque eu estou gerando no meu filho, na minha filha, quem ele vai casar. Uhum. É aquilo que já foi falado. Às vezes eu pego alguns aconselhamentos mais cabeludos e eu quebro o joelho no meio da perna do pai e da mãe quando eu falo assim: seu filho vai casar com uma esposa igual você. Sua filha vai casar com um homem igual você. Porque esse é o padrão. Agora, se você traz sua esposa, coitado da sua filha. Sim. Se você trata a sua esposa mal, vai ser normal o marido dela tratar ela mal. Isso, irmão, isso aqui, eu não tô falando de estudo, não. Tô falando de vivência nossa. Uhum. Daquilo que a gente vê, daquilo que a gente vê todos os dias. Escuta em sala de aconselhamento toda hora. Entendeu? Então, assim, desculpa só para me encerrar aqui. Não, não só aponte o caminho, mas Uhum. esteja no caminho e seja essa referência para os Sim. filhos, porque não adianta depois. Não adianta. É assim, enquanto seu filho não fala assim, papai, mamãe, eu quero ir para a igreja sozinho, você ainda tem muito trabalho. Uhum. Tem muito trabalho. Verdade. E vai custar seu sábado, vai custar seu domingo de manhã, vai custar. Mas A colheita é depois, boa lá na você tá frente, né? entendendo? É outro nível. A É outro gente nível. tem testemunhos lá em casa muito interessante. Porque assim, a gente nessa vida nossa, né, pastoral, né, você Uhum. também partilha da mesma vida, a gente sabe que a gente vive muito pela fé, né? E crianças, às vezes, elas têm alguns desejos, né? Tipo assim, às vezes vê os amiguinhos ganhando algum presente, ganhando alguma coisa, e eles querem também, e às vezes eles não entendem, né? Dependendo da idade, é difícil para eles entenderem que é difícil adquirir aquilo, né, Uhum. daquele valor. E nem em casa, quando as crianças elas chegam e pedem algum brinquedo que às vezes custa um pouco mais caro e a gente não Uhum. tem como dar ali naquele momento, eu ensinei eles desde petitinho. Vocês querem? Vamos orar? Eu também ensinava isso a Vamos pedir Carol. ao Senhor? E Uhum. assim, a gente teve. São vários, eu acredito que vai continuar acontecendo, mas bicicleta, o Azaf queria uma vez pista da Hot Wheels, que né, é caro. Uhum. A Eloá queria bebê reborn. Então, umas coisas assim que fugiam do nosso orçamento. E a gente falava, vamos orar? Deus, vamos pedir para o Senhor? E às vezes pode soar né, como algo supérfluo, mas para criança, né, às vezes. Deus ama fazer mimo. E aí, assim, eu ensinar eles a orar e a gente Uhum. orar junto, pedindo, e eles mesmo orando, pedindo, Senhor, me dá, me dá. E incrível, assim, o negócio passava algumas semanas, pouco tempo depois de chegar o presente lá em casa. Isso sem a gente pedir, sair pedindo para ninguém. Sim. Então, assim, é importante, né? Por que eu tô falando isso?
né? Porque desde pequenininho a gente já vai gerando essa dependência no coração deles, desse entendimento de que o nosso Deus também é um Deus abençoador, né? É um Deus que está cuidando e que está suprindo, Amém. Ensina a né? dependência deles, É, de Deus, e né? essa questão também, gente, é importante demais. A gente tenha diálogo com seus filhos, né? Uhum. A gente precisa entender, voltando um pouquinho antes do que a gente estava falando, que essa geração de hoje é diferente da nossa geração lá atrás, né? E a gente precisa conversar. Se nós não conversarmos com os nossos filhos, se a gente não der essa liberdade para eles de chegar para a gente contar as coisas, mesmo que seja algo errado, né? Mas dê Uhum. essa chance, essa oportunidade para eles chegarem até você e abrir o coração. Claro que a partir do que eles falarem ali, a gente vai saber, né, o que deve, de acordo com a palavra de Deus, orientar, explicar, mas criar essa liberdade deles chegarem a abrir o coração. Porque Uhum. às vezes tem pai e mãe também que o filho às vezes quer contar, né, alguma coisa. O pai já fica bravo, a mãe já fica brava, já sai xingando, amaldiçoando. Isso faz parte Ou da instrução, né? ou ameaça a criança com coisa mirabolante, né? Cria medo na criança com algo mirabolante. E você precisa saber o que se passa na cabeça do seu filho, você precisa saber o que Uhum. acontece nesse ambiente de influências que a gente vive hoje, né? Os nossos filhos são atacados o tempo todo na escola, né? Fora, no trabalho, no meio dos amigos. Às vezes uma criança que acabou de chegar até na igreja mesmo, né? Às vezes a criança ali tá no processo, os pais no processo de conversão, e essa criança ela vem trazendo uma bagagem, e Uhum. se essa liberdade, se a gente não der essa liberdade para o nosso filho chegar na gente a abrir o coração, gente, vai dar muito ruim. É. Vai dar Isso aí muito vai ruim. ter que ser o podcast parte 2, viu? Porque É. isso aqui também é outro podcast. Tem muita coisa pra É falar. porque o que ela falou é tão importante, né? Na verdade, em um dos cursos que eu fiz, né, de aconselhamento na Jocum, até mostra que muitos dependentes químicos, Sim. sabe, se tornam dependentes químicos por causa disso. Não Da que carência, né? todos são, mas porque eles não tinham a oportunidade de abrir o coração, de falar de suas emoções para os seus pais, eram privados disso. E tanto que muitas vezes eles chegam nas clínicas e às vezes eles não sabem expor por que estão lá. Porque eles não aprenderam a expor suas emoções, eles não sabem falar das suas emoções e se deixam levar simplesmente por elas, sem nem saber a raiz delas e É. tudo mais. E nossos filhos vão errar, né, gente? Eles Vai. vão errar. Eles vão cometer erros. Eles são seres humanos em Uhum. formação. Eles são crianças, São eles são crianças. adolescentes, vai vir os namoradinhos. São jovens. Assim, vai tentar vir, vai ver, né? A gente Vai vai ter que tentar, instruir. Não é a hora, não é o momento, vai chegar seu dia, né? E Exato. assim, essa é a instrução. É isso, né? Isso é instrução. É o que nós Isso estamos é falando. instrução. A gente tem que entender que são bênçãos do Senhor, nós precisamos instruir, e dentro dessa instrução cabe o próximo ponto, que são as disciplinas. Uhum. Irmãos, nós não podemos reter a disciplina. Deus nos disciplina. E a palavra é muito clara que ele fala que ele nos disciplina por quê? Nos ama. Porque nos ama. Então Deus, quando ele vai nos disciplinar, então algumas coisas dão errado na nossa vida, né? É Deus disciplinando, é Deus fechando uma porta, é Deus trabalhando no seu caráter, é Deus usando pessoas para poder te corrigir. Por quê? Porque ele nos ama. Ama. Hoje, o que acontece hoje? Pais, cada dia mais, estão deixando para ter filhos mais velhos. Por quê? Tem que fazer a faculdade, tem que estudar, tem que me especializar. Aí vem filho com Uhum. 35, com Uhum. tratamento em 35. Com 35, irmão, seu filho vai estar com 50, com 15 anos. 15 anos. E quando o filho ele é muito desejado, a tendência do pai é o quê? Mimar Mimar demais, demais. proteger demais. Por quê? Porque demorou muito para ter filho. Não, agora é a hora, agora é isso tudo, tal. Aí vai e começa a mimar. Ou E não, porque não disciplina. a experiência do pai, né, nessa questão disciplinar, o pai dele, a mãe dele, usava de abuso nessa área, né, com abuso na área de disciplina, não a disciplina da forma correta, mas apanhava na forma violenta, né? E aí decidem assim: eu nunca vou bater no meu filho, eu nunca vou corrigir meu filho, né? E não é a forma errada, então, não é a forma certa, aliás. Então a gente nem pode ir para o extremo, né, de usar a disciplina da forma errada e realmente espancar ou só bater sem uma orientação certa, porque estamos batendo Sim. nele, porque estamos usando a vara, não vai fazer o quê? Corrigir.
Porque disciplina e correção andam juntos. É. Correção é para corrigir algo que está errado. Sim. Então, chegar lá e só bater Não também é punição. não vai. A Exatamente, não gente é tem que trabalhar punição. com punição, né? Isso, então, bater por bater, ou bater com ira, ou bater com violência, É. isso é punição. Não É. vai corrigir, não vai educar, né? Sim. Então, a Traz mais disciplina ela é revolta, né, educativa. até, né? Exatamente, traz revolta. E a palavra do Senhor mesmo diz que a gente não deve provocar a ira dos A nossos ira. filhos. E às vezes a gente provoca a ira dos filhos batendo, usando a correção de uma forma errada, né? Uhum. E aí, às vezes, essa pessoa ela sofreu isso na infância. Era um pai e uma mãe que na infância deles sofreram isso. Aí agora eles vão para outro extremo. Então, não vou bater no meu filho, eu não vou deixar meu filho passar aquilo que eu passei, né? Mas nenhum extremo é certo. O negócio aqui é trazer para o equilíbrio. E o equilíbrio está no que a palavra ensina, né? Sobre a vara, sobre a disciplina, Aqui, ó. sobre a correção. Eu tô com ele aberto aqui, ó. Provérbios 23:13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Uhum. Castigue a você mesmo com a vara. Assim a livrará da sepultura. E sabe que tem uma galera aí querendo distorcer a Bíblia, falando que essa vara não tá falando de vara, e é realmente a vara, Uhum. né? Tem um povo, a galera da educação hoje, esqueci até como que fala a educação, que o povo fica levantando aí, os psicólogos, né? Ah, mas nós já conversamos com vários pastores que falam que essa vara é só um... Não, gente, é vara. É Eu vara acho que mesmo. assim, Não é dessa forma violenta, como a Jás colocou aqui muito bem, né? Que você, ao invés da correção, se torna algo de punição, que você vai lá e misericórdia, né? Nós não estamos falando disso, mas faz parte. Na minha tradução, pastor, olha o final. E livrarás a sua alma do inferno. Na revista atualizada. Hoje em Uhum. dia é uma geração que não consegue falar não pro filho, gente. Isso. Os pais não conseguem falar não. Os filhos discutem com o pai. Sim, e assim, essa geração de hoje é uma geração que às vezes quer, tipo, antigamente para nós, né? Acredito eu que vocês também eram assim. As nossas mães, os pais olhavam na gente, minha mãe só regalava o olho e a gente já murchava. Eu sabia. Só que a geração de hoje, elas querem saber o porquê. Elas perguntam, mas por quê? Mas por quê? Ok, explica o porquê, mas corrija seu filho. Exato. Hoje em dia, o que tem acontecido muito nas casas, né? As crianças estão dominando. A gente vê famílias hoje que quem manda dentro de casa são os filhos. Uhum. Os pais não têm autoridade, se perderam, né? Não sei o que está acontecendo com o povo hoje. O povo se perde, né? Dentro de casa e a criança que manda... Criança, gente, pasmem. Né? A gente vê, às vezes, criança pequena de 6, 7 anos dominando, desrespeitando, falando alto, né? Crianças são, gente, Deus ele dá a criança ali pra gente, bebezinho, com todas as emoções afloradas, né? É um ser humano pra você lapidar ali. E se nós não assumirmos o controle, já era, gente. Vai chegar uma hora que vai perder de vez. Pra gente poder encerrar esse assunto, eu quero só deixar uma frase aqui. Pode até ser um corte, viu, Logão? Se você não corrigir seu filho, alguém vai corrigir. E o mundo é cruel. Ou vai ser a polícia à base de cacetada, ou vai ser o patrão, ou vai ser alguém fora. Um relacionamento abusivo. Então, não terceirize isso, porque o sofrimento é maior do que o pai corrigir. Uhum. Então, isso tem que ser muito sério e muito tranquilo dentro do nosso coração. Se eu não disciplinar meu filho com uma vara ou com um castigo, tirar alguma coisa, alguém vai fazer isso. E alguém não vai fazer com o mesmo amor que o seu. Na verdade, o índice de suicídios entre adolescentes e crianças, né? Muitas crianças de 9 anos já se suicidando. Está alarmante, né? E, segundo as pesquisas, por quê? Porque hoje não existe o não para os adolescentes dentro de casa, desde a infância. Então, é o que a pastora Sayô falou aqui. Eu não digo não para o meu filho, então deixo o meu filho fazer tudo. Só que quando ele. Aí entra o que você falou. Aí quando ele vai para a rua, ele vai escutar os não. Ele vai escutar um não de uma menina que ele está apaixonado, ele vai escutar um não ela vai escutar um não de um rapaz que ela está apaixonada, vai escutar um não de um colega na escola, vai escutar um não de uma professora, vai escutar vários nãos do patrão. E aí o que acontece? Segundo as pesquisas, os adolescentes hoje eles não sabem lidar com o não. Sim. Não sabem lidar com o não. Então, quando eles começam a ouvir os nãos lá fora, o que eles fazem? Se suicidam, porque eles não sabem lidar com
com a frustração, porque os pais não dão não, porque dizem assim, eu não quero causar frustrações para os meus filhos. Porém, a frustração é que nos faz crescer em todos os Justo. aspectos, amadurecer. Foram as frustrações que fizeram a gente amadurecer. A gente está aqui vivo. É necessária a frustração, né? E sabe o Exato. que é interessante a gente falar também? Que se confunde muito, né? Por exemplo, um lar que, eu vou corrigir meu filho se eu gritar com meu filho. Tipo assim, quantos lares hoje a gente vê que é lar de gritaria? Uhum. Assim, os pais, o filho faz algo ali, né, errado, os pais gritam, né, levam as vozes de uma forma absurda, achando que Sim. aquilo vai corrigir. E na verdade tá deixando a criança mais louca ainda, né? Isso. Entra a gente numa discussão, começa a gritar um com o outro, não vamos chegar a lugar nenhum. É. Então, assim, existe a voz de autoridade, né? Isso é interessante. Busquem conhecimento, gente. Isso é interessante, porque você pode impor sua voz, faz parte. Quando você impõe a sua voz com voz de autoridade, Firmeza, criança, né? com firmeza, Não é grito. a criança ela entende que ali, opa, o negócio agora tá sério. Então, a voz de autoridade, a imposição de voz, ela é importante, ela é necessária, mas não tem nada a ver com grito. Uhum. Né? Um lar com grito, gente, vai trazer criança perturbada. Tipo, às vezes a criança chega num lugar, sai quebrando tudo, virando tudo avesso. Hoje tudo é TDAH, né? E não é, né? Não é, nem tudo é É limite. hiperatividade, nem tudo é Nem TDAH. A gente tudo. sabe que existe, claro, né? Mas nem tudo é. Às vezes é falta de limite mesmo. É um lar sem estrutura. Uhum. Que consequentemente, a criança ela vai ficar dessa maneira, dessa forma. Uhum. E nosso exemplo maior de disciplina é Deus, né? A disciplina de Deus com nossas vidas, ela é uma expressão do amor dele para conosco. Então, a disciplina do pai com o filho é uma expressão do amor desse pai com o filho. Eu lembro de um jovem que eu aconselhei, que ele disse assim, que os pais dele eram bem permissivos. E ele dizia assim, o que ele sofria, né, e por isso que chegou até nós para o aconselhamento, era essa ausência dos pais, embora os pais estavam sempre presentes, permitindo tudo. Olha só. Mas ele dizia assim, eles não se importam comigo, eles não me amam, porque eu posso fazer o que fizer, eles não me corrigem. Tá tranquilo. Ele disse que desde a infância, muitas vezes ele fazia de propósito, coisas erradas mesmo, que era para os pais corrigi-lo, Notar a presença. notar a presença, e eles não corrigiam. Eles, meu pai não me ama nem para me corrigir. Não está atento a mim nem para me corrigir. Então, para eles, soava como uma falta de amor. Sim. Então, onde na época eu era solteira e eu fiquei pensando muito nisso, né? São experiências que a gente também vai tendo para quando casar, se tivesse os filhos. Eu fiquei vendo que realmente a falta de disciplina soa para o filho é falta de amor. Porque o filho entende também que quando o pai está corrigindo, está orientando, está chamando para a razão, é porque ama e se importa com ele. Porque se eu me importo com vocês aqui, eu vou vendo vocês fazendo uma coisa errada ou indo para o caminho errado, é lógico que eu vou chamar a atenção de vocês. Para que vocês não desçam no precipício. E chamar a atenção não é brigar, né? Chamar a atenção, alerta, atenção, aqui, ó, sinal vermelho, exorta, para, né? para. Exatamente. Então, o pai que ama, ele disciplina. Usa a vara. Né? Usa a vara, ou então esses outros métodos que também às vezes tira da criança o que ela gosta, né? Eu lembro que a Carol nem sempre usava vara, mas usei muita vara. Mas às vezes ela gostava muito de um desenho chamado Madeline, que era das francesinhas, né? A coisa mais linda, assim, de uma creche. E eram órfãos, né? De um orfanato, e era muito legal. O desenho trazia muitos princípios e valores. Legal. E quando ela fazia algo, né, errado, às vezes o que eu falo assim, era tirar 3 dias dela assistir Madeline. Nossa, acabava o mundo. Então, né? E sempre enfatizando, por quê? Né? Por que você não está assistindo Madeline hoje? Por que você está privada disso? Levar a criança a reconhecer também o erro. É isso também na hora da vara, porque só chegar e bater não adianta. Né? Por que eu estou usando essa vara com você? Por que você está apanhando, vamos dizer assim? Né? E leva a criança a refletir no erro dela, e aí você vai ajudá-la instruindo na olhar palavra, no olho olhar dela, no né? olho dela, exatamente. Né? Às vezes a gente até desce um pouco para ficar olho a olho, e levá-la a refletir no que ela fez de errado, instruí-la o que é errado, né? E por que é errado, e aí fazer ela realmente pensar naquilo. Muitas vezes ela vai falar chorando e tudo. O Azaf, mais ou menos 5 anos, ele começou a entrar naquela fase de bater, sabe? Uhum. E de revidar com agressão. E quem sofria isso? Eloá, né? Eloá sofria. Mas eu lembro que a gente pegava ele, colocava de castigo e falava assim, dava o princípio, Azaf, homem não bate em mulher.
Não era nem não bate na sua irmã. Por quê? Porque ali é um papel de mulher, um papel de homem. Uhum. Asaf, homem não bate em mulher. Você vai ficar de castigo porque você bateu na sua irmã. E homem não bate em mulher. Você me entendeu? Aí ficou ali enchendo d'água, meio que quase chorando, assim. Por que você está de castigo? Porque homem não bate em mulher, papai. É isso. Isso. E É é isso. interessante que isso a gente já trabalha até o perdão nesse momento, É. né? Porque aí assim, a Uhum. gente já explica. Eu sempre, toda vez que eu fui corrigir meus filhos, sempre falei pra eles, falei, ó, mamãe tá fazendo isso porque te ama Também e faz quer isso. ver você no caminho correto. Entendeu que você errou? Errou. Pede perdão. Ou pra mim, ou pra quem fez, mas ali você já trabalha o perdão também na E criança. assim, e parou, né? E Uhum. parou. Então, assim, tipo assim, assim, não vou falar que nunca mais fez isso. Não, mas aquele período que era uma, duas vezes por semana, acontece hoje, dá uma crisezinha nele lá, acontece de 6 em 6 meses. Uhum. Que às vezes fica Uhum. nervoso ali, a gente volta lá, né? Por quê? Porque ele foi aprendendo a se controlar. Uhum. Eu tenho uma E, amiga da época de Ocum, né, que ela fazia exatamente o que vocês estão fazendo. Ela também tinha um casal. Então, ela aproveitava para ensinar o filho dela a questão de ser cavalheiro, a questão de honrar as mulheres, exatamente usando com a irmã, essa questão de não bater em mulher. Então, ela sempre fazia isso, sempre usando a questão do relacionamento dele com a irmã dele. Então, quando ele fazia uma coisa errada com a irmã dele, né, aí ela abordava esse princípio. Ou então, às vezes, até de orientá-lo a honrar a irmã, a ser cavalheiro com a irmã. Então, isso é muito legal. benção, né? É isso, nós temos mais alguns minutinhos. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da igreja na criação, né, dos nossos filhos. Porque a gente já falou isso um pouquinho atrás, né? A tendência dos pais é terceirizar isso para a igreja, né? E qual que é a importância da igreja na criação dos filhos? Vamos falar um pouquinho sobre isso e o que não é, né? É questão da igreja, né? Porque às vezes o que acontece? Os pais chegam aqui, é, o que não é chegar na igreja e soltar seu filho aqui. Aham. As tia da salinha não tá aqui para olhar seu filho correr na igreja. Não são Não babás, são né? babados do seu filho. Ah, eu quero ter sossego para poder adorar o Senhor. Cuide do seu filho. Mas A salinha não é creche. aqui na nossa igreja, né, a gente tem feito um trabalho que os filhos participam do louvor com os pais. Os Uhum. primeiros domingos não foi tão fácil, mas hoje é uma gracinha, né? Os filhos às vezes querem ficar sentado no banco, fique sentado, mas quer ficar em pé, fique em pé. Tem dia que dá, eles juntam para dançar, né, tem dia. Então hoje a gente já começa já a igreja ensinando o filho, Uhum. seu filho na adoração, né? Eu percebi o Azaf não gosta muito de ficar em pé, não. Mas domingo ele estava ali sentado e Cantando. cantando a música. Falei, então tá bom, E tá cantando. cantando com uma força. Entendeu? Falei assim, tipo assim, não, e não só as artes, mas as outras crianças também, a gente Sim, percebe sim. isso, né? As crianças da igreja. Então, os pais não podem soltar os filhos. Não pode soltar os filhos na igreja e achar que tá na igreja. Já tá Aham. aqui, tá protegido. Não. Tem crianças aqui da igreja que estão se convertendo. Tem crianças aqui na igreja que ainda traz requisitos do mundo. Tem Uhum. criança, não estou falando na nossa igreja, estou falando do modo geral, No porque geral. senão vai levantar, não, mas quem faz isso na igreja? Não estou falando disso. Falei assim, olha, é crianças que estão recebendo influências na creche, influências do mundo, e vai chegar na igreja, e crianças é muito livre, elas fazem mesmo aquilo que aprenderam, né? Então, assim, a gente tem que estar olhando. É um olho no gato e um olho no peixe, se fala No mesmo, peixe ou no gato. um olho no peixe e outro no gato. Você tem que saber onde estão seus filhos. Você tem que saber com quem seus filhos estão. Você tem que ir lá na salinha, lá embaixo, e ver quem que é a professora do meu filho. Quem que está instruindo o meu filho? Perguntar como é que está o meu filho? O que que eu posso fazer, né? Porque é uma parceria, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A igreja, ela complementa, né? Sim, Tipo assim, nós não somos responsáveis, Uhum. né? Nós somos uma extensão ali do lar, né? A base, ela tem que vir de dentro de casa, a base é dos pais. Então a igreja está aqui para dar o apoio, né? é, E interessante que você falou a questão, você falou mais das crianças, né? Mas olhar também os nossos adolescentes, os nossos jovens. Porque às vezes tem jovens que chegou na igreja que ainda são novos convertidos, ainda estão cheios de coisa lá do mundo, trazem uma bagagem pesada do mundo, é, né? E às vezes a gente acha assim, ah, tá na igreja, então eu já posso soltar meu filho e minha filha para andar junto sem supervisão, né? Acreditando que o jovem ali já está moldado, e não, às vezes ainda está com
devido a essa carga, ainda traz bastante fardo e influência na vida dos nossos filhos A também. igreja ela tem esse papel de instrução, é óbvio, a igreja vai instruir, a igreja vai ensinar a palavra do Senhor, a igreja vai fazer, só que nós estamos em um lugar, em um ambiente onde tem todo tipo de pessoa, novos Aham, convertidos, sim. homens mais maduros, e assim a gente vai construindo diferentes fases da vida, né? Já, Uhum. E daí a gente tem que entender, né, o que não é papel da igreja, né? né, que é a educação integral das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Essa educação é dos pais. Dos pais. Então, o que a gente mais vê, né, os pais que cristãos, é que eles acham que é papel da igreja ensinar a Bíblia para as crianças, ensinar a palavra de Deus para os filhos, ensinar os valores, os princípios cristãos para os filhos. Não, é papel dos pais, e como a pastora falou aqui, a igreja complementa isso. Mas ó, vamos pensar do princípio. A criança, hoje pensando na nossa igreja, né? Nós temos a salinha das crianças no domingo à noite, né? Que é mais ou menos ali 1 hora e 15 minutos de tempo que as Uhum. professoras têm com as crianças, nós com os pré-adolescentes também, os adolescentes em torno de 1 hora. Então, é 1 hora que a gente tem como adolescente em sala. 1 hora e 15, 1 hora e 20, mais ou menos, com a criança e o pré-adolescente. Quantas horas nós temos com os nossos filhos em casa, É muita né? coisa. O restante do tempo todinho. Então, aquilo que a gente oferece na igreja em 1 hora não é suficiente. Então, é papel dos pais educar a criança em casa, instruir em casa. E a igreja, com certeza, vai ter o seu papel, de diversas formas, né? Na área social, na área de instruções de valores também, a igreja ajuda bastante nisso, Sim, ensinar sim. princípios, valores morais, que ajuda não só na área espiritual, mas também na área de relacionamentos, na convivência, Na né, na formação, formação né? desse indivíduo para a É, sociedade, né. A é, igreja tem todo esse ajuda, né, sim, de complemento com relação ao que os pais já vão fazer Desenvolve em os casa. dons, né? desenvolve os Desenvolve dons, os filho. dons. Crianças que crescem da igreja, eles não vão ter problema em fazer é, entrevista de emprego, Verdade. na Apresentar faculdade, trabalho. apresentar trabalho na faculdade, né, cantar. Então, assim, Aham, mas a igreja, ela dá essa base, ela dá esse suporte, aham. mas a igreja não pode ser responsável por isso. Por quê? Eu fiz as contas aqui já. 168 horas semanal Olha só, para concorrer Com com uma com hora. uma 1 hora. hora. E Não tem se como, gente. vamos pôr um pouquinho mais, se vem no culto sábado para concorrer com 3 horas, Aham, são 165 horas de outras informações, uhum, né? E não podemos responsabilizar isso a igreja, né? é verdade. 100% da igreja, porque se for assim, você vai ter problema. Você vai ter Mas problema. lógico que a igreja ajuda e ajuda muito, né? Muito. A Sayô falando aqui até dos dons espirituais também, né? Hoje a gente pode ver, por exemplo, o Cauãzinho, né? Tão Ele fica pequenininho, mas ali, já traz o quê? O violão. é, Quando os meninos se preparam para o louvor, ele já vai para, ele já tá lá. né? Ontem a gente falando, anteontem, né? A gente falando ali para os pré-adolescentes sobre a função dos levitas, o que eram os levitas. Aí eu fiz mais ou menos para eles entenderem uma comparação, né, dos pais deles que participam do Ministério de Louvor, então, de certa forma, são levitas, Aham. né? Você, como pastor, de certa forma, a gente pode relacionar ali com os sacerdotes, só para eles entenderem na imagem deles, né? Aí uma das crianças, né, que o pai dele ministra louvor, falou assim: eu também posso ser levita, eu digo futuramente, com certeza, às vezes até agora também, né? Começar a cantar, louvar, participar do Ministério de Louvor, né? A filha do Douglas até falou assim: meu pai também é levita, porque querendo ou não, ele ministra a palavra nas edições das coisas lá, dos vídeos que ele faz lá no Aí, ó, YouTube. Aí já relacionou, digo, gente, a tá percepção que vendo? tem, né, do envolvimento. Então, realmente, nossos filhos criados na igreja, né, ajuda bastante. Eles ficam mais. Tem uma evolução muito maior, Né? né? Agora O imagina grau de se maturidade é maior é, também. responsabilidade, né? A Aham, igreja traz responsabilidade. Agora, você imagina se você pega de 168 horas e fala assim, eu quero que meus filhos, a minha família, estejam 10 horas na igreja por semana. É pouco. uhum, 10 horas na igreja é pouco, uhum, mas eu quero estar. Vamos uhum, falar igreja não, vamos falar envolvido com o reino de Deus. sim, Porque senão a gente traz muito só para a uhum, igreja, Fica mas local, né? fica local. Mas eu quero que meus filhos estejam 10 horas envolvidos com o reino de Deus por semana. Todo mundo tem agenda. uhum, 10 horas é 1 hora por dia. Só que você já pega 2 no domingo, você vai ter
30 minutos por dia da sua família envolvida com o reino de Deus. Uhum. Irmão, faz toda a diferença. Vale a pena a gente ressaltar também, porque a gente falou da importância da vigilância, né? Do pai entender com quem os filhos estão andando até dentro da igreja, mas com certeza é dentro da igreja que eles vão encontrar as boas companhias, Exato. Exato. né? Aqui eles vão criar relacionamentos saudáveis. Aqui eles vão até futuramente mesmo. É importante para os nossos filhos encontrar aqui, né, os namorados, namorados, Aham. esposas, E essa é a nossa oração, né? para que não Nossa desejo. aconteça o julgo desigual, né? Porque É. imagina só, né, uma menina e um menino que está ali vivendo em santidade, buscando ao Senhor, como que ele vai arrumar uma namorada, um namorado no mundo, onde esse mundo hoje tudo é normal, né? Tudo é permitido. Então é importante os nossos filhos estarem envolvidos com o reino de Deus, até para as escolhas, né? Quando chegar lá numa faculdade lá na frente, eu fico muito triste, sabe? Porque a gente vê hoje muitos jovens se perdendo, mas se você for olhar mesmo assim, a história, se o seu filho realmente teve uma experiência com Deus, se o seu filho é de Deus, ele não vai se perder na universidade. É. Ele não vai, ele vai conseguir, não vai ser fácil, mas ele vai resistir, ele vai permanecer. E também, gente, outra coisa importante, é muito assunto. A gente cria os nossos filhos, a gente instrui, mas o que eu falo, os nossos filhos, eles precisam ter as experiências Uhum. deles individuais com Deus, com Jesus, né? Aí eles olhando a gente, tendo as nossas experiências, a gente precisa orar para que isso aconteça também. Eles precisam ter essa revelação. Porque não dá também para eles viverem das nossas experiências, Sim. né? Eu vi algo no momento que eu estava meio que de crise, assim, de mãe, né? Passando por um determinado momento lá em casa, e eu ouvi algo que eu falei, gente, uma coisa tão simples, tão assim, se você for ver, tão boba, mas que a gente esquece. Que às vezes, em algum determinado momento, a gente não tem acesso ao coração dos nossos filhos. Mas a gente tem acesso ao coração daquele que tem acesso ao coração dos nossos filhos. É. Então, assim, ore pelos seus filhos. Ore, coloca a mão, eu boto a mão na cabeça, eu profetizo, eu oro todo dia. Então, assim, ore pelos seus filhos, peça ao Senhor que se revele a eles, né? Senhor, dê experiências aos meus filhos, livra das más companhias. Eu falo, Senhor, não gerei filho para maldição. Então, assim, ore pelos seus filhos. A nossa boca, ela traz vida ou morte, né? E Amém. muitas vezes os pais, às vezes, amaldiçoam as crianças. Então, evite palavras de maldição e abençoe seus filhos. Joga lá palavras, profetiza, né? Nós somos boca do Senhor. Isso. A igreja, então, para a gente fechar aqui, nós não estamos tirando, né, o peso da igreja. A A igreja, a responsabilidade, responsabilidade né, que a igreja tem. a igreja, ela tem a sua parcela, mas a responsabilidade da criação dos seus filhos é totalmente sua, Uhum. né? A igreja, ela vai ajudar, auxiliar e influenciar nisso. A igreja é mais uma influência boa, é mais um momento onde seu filho vai aprender do Senhor, vai conhecer o Senhor, vai conhecer tudo, mas é responsabilidade dos pais na criação dos filhos. 1 minuto para cada uma, contado no relógio, para encerrar, né? Considerações finais. Amém. O que a gente não pode esquecer, gente, jamais, é que os nossos filhos, eles são os nossos primeiros discípulos. Sabe, hoje a gente vê muitos filhos de cristãos perdidos por aí, né? Fora da presença do Senhor, porque às vezes a gente preocupa tanto em servir ao reino de Deus, né? Fazer para a igreja, fazer para fora, e a gente esquece que os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Claro que o Senhor, ele nos chamou para ganhar vidas, para cuidar de outras vidas, né? A gente como pastores, mas eles são o nosso primeiro ministério, né? O nosso primeiro. Deus nos chamou para gerar discípulos, né? Para que eles sejam discípulos de Cristo. Amém. Então, assim, cuide dos seus filhos. Olhe para você, faça uma reflexão aí na sua casa, né? Pensa, fala assim, o que eu tenho dedicado? Claro, irmãos, nós não seremos perfeitos, teremos falhas, vamos errar, né? Mas erre tentando acertar, né? Olhe para o seu filho e vê que ele é algo precioso, ele é herança, né? Ele é um presente de Deus para a sua vida. E se dedique a ele, que eu creio que é cansativo, tem hora que a gente surta, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente ri, mas eu acho que o prazer é a gente olhar lá na frente e ver que o Senhor fez grandes coisas, né? Através da nossa vida, na vida dos nossos filhos. Amém. Amém. Eu digo, né?
Vamos amar o Senhor. Ame ao Senhor e ensine seus filhos a amar o Senhor. É, Ensine seus filhos a ter um relacionamento com o Senhor. E isso vai ser na vivência sua também com Deus, né? Na nossa vivência com Deus. Porque às vezes há uma discrepância entre o nosso discurso e a nossa prática. Então, muitas vezes a gente fala para os nossos filhos fazerem determinadas práticas, né? Que agradam a Deus, mas às vezes a gente também não está fazendo. Então, o exemplo sempre é melhor, né? Então, é ensinar no caminho, né? E vamos ter prazer na maternidade e na paternidade. amém. Eu conheço uma mãe que ela, assim, dentre outras, né? Mas ela é um destaque para a minha vida. Eu olho para ela e eu vejo prazer na maternidade. Ela tem 4 filhos, né? Então, eu poderia dizer assim, dá muito trabalho, é muito peso, mas não. Ela sempre, o que ela passa é que ela tem prazer em ser mãe daqueles 4 filhos. Então, vamos ter prazer na paternidade, na maternidade, honrar o Senhor, ensinar nossos filhos a honrar o Senhor. E com certeza Deus vai estar nos recompensando, né? Amém. E nossos filhos serão realmente flechas onde vão conseguir ir mais longe que nós, Amém. sermos mais, serão bênçãos, às vezes até mais do que a gente é, né? Na vida Em dos nome de outros, em Jesus. nome de Esse é o nosso Jesus. desejo, né? Que nossos filhos Aham. sejam maiores do que a gente, né? Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Tá na minha, Dogão? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seus filhos. Que Deus Amém. abençoe a herança que o Senhor te deu. Compartilhe esse podcast com seus vizinhos, com seus cunhados, cunhadas, com a sua família. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe seus filhos. Estamos encerrados e até o próximo podcast. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.